Mário Jorge, novo técnico do Celeiro de Aço, já vem trabalhando há vários dias lá no CT de Alvorada. Uma honra, uma satisfação tremenda te receber aqui no nosso programa, porque é o programa do Inter. Boa noite, Mário Jorge. Boa noite, Hernani. É um prazer imenso falar com vocês. Um prazer estar aqui participando do programa para a gente conseguir falar um pouquinho daquilo que a gente vem fazendo e daquilo que a gente pretende fazer daqui para frente na categoria de base desse clube gigante do futebol brasileiro. Uma contratação que balançou ali o mercado, né, das categorias de base. O pessoal que acompanha categorias de base de todo o Brasil ficou muito enaltecido pela vinda do Mário Jorge para o Internacional. Foi uma contratação que repercutiu muito bem, especialmente nos meios esportivos mais ligados às categorias de base, por todo o retrospecto que tu trazes contigo, especialmente no trabalho de muitos anos vitorioso no Flamengo, Mário. Hernani, assim, a gente se sente muito lisonjeado com tudo isso, mas eu acho que é o que a gente vai fazer daqui para frente que vai fazer total diferença, né? A gente sai de um centro, né, do futebol brasileiro, que é a região sudeste, mas a gente vem para um clube que é gigante na formação de atletas, que é o Internacional. Então a nossa expectativa é a melhor possível aqui para poder fazer um trabalho digno do tamanho do clube que a gente está representando. Então, quando a gente tem o desligamento lá da seleção da Arábia e que eu recebo o contato do Fernando e do Luther ali para poder iniciar a conversa, eu já falo diretamente com eles do meu interesse em vir trabalhar no Internacional. Só precisava de um tempo maior para poder resolver as questões burocráticas lá no país, né? Porque não é fácil sair de lá. Então, a gente tinha algumas pendências, a gente precisava efetivamente resolver tudo lá para poder vir aqui. Graças a Deus deu tudo certo, a gente se acertou muito rápido, não tivemos muitos problemas, e no dia 25 a gente já se apresentou. E quais as grandes diferenças que tu encontrasse indo trabalhar numa cultura totalmente diferente, mentalidade dos jogadores, imagino, totalmente diferente, questão estrutural? Como é que foi sair de uma das melhores bases da América do Sul, que é a do Flamengo, com uma grande estrutura, para ir trabalhar num país que ainda engatinha na questão da formação de atletas e numa mentalidade e cultura dos jovens jogadores totalmente diferente da nossa? Como foi essa diferença imensa, imagino eu? A Hernani foi uma diferença muito gritante para a gente, né? Nesse começo, pegar atletas mais jovens daquilo que a gente estava habituado a trabalhar, pegamos atletas com 16 anos, tudo bem que são atletas selecionáveis lá no país, mas o trabalho de base lá não é muito fomentado ainda, né? Não é muito desenvolvido. Então, com poucos meses de trabalho, a gente tinha uma seleção permanente que atuava como convidada na Liga Nacional, como se fosse o Campeonato Saudita, né? Como se fosse, não, era o Campeonato Saudita. Interessante isso, né? Para dar rodagem à equipe, né? Foi um projeto embrionário, foi a primeira vez que a SAF fez isso, que a Federação Saudita fez. A gente conseguiu bastante êxito, as duas competições que a gente disputou, a gente chegou nas finais nas duas competições, infelizmente perdemos as duas, mas avançamos bastante, né? Pegando o retrospecto anterior, a seleção da Arábia Saudita estava em 9º lugar no ranking da Ásia, e quando a gente saiu de lá agora, entregamos em 2º lugar. Então avançamos aí bastante no ranqueamento, e foi muito satisfatório esse primeiro ano de trabalho lá, apesar das dificuldades. E como experiência realmente deve ter sido muito interessante para ver uma realidade totalmente diferente, conseguir implementar o trabalho como, mesmo que muito à distância, sem ter acompanhado, posso dizer isso pelos resultados, né, que foram positivos, então conseguisse dar um retorno muito positivo, mesmo com toda a diferença de cultura e de estrutura, enfim. E essa chegada ao Internacional, Mário Jorge, teus primeiros dias, teu olhar inicial de tudo que tu viste, da estrutura física, do corpo de profissionais, dos jogadores, teu primeiro olhar, jogadores que muitos tu já enfrentasse, né, na época de Flamengo, mas o que tu pode analisar inicialmente da tua chegada ao Inter? Assim, a gente já tinha feito um estudo prévio, mesmo estando lá na Arábia, né? Eu, Breno, Marlon, estávamos lá e conseguimos analisar alguns jogos, assistimos algumas partidas anteriores também, acho que estavam disponíveis lá para a gente conseguir assistir na nossa plataforma.
tem um elenco com qualidade, tem garotos jogaram um campeonato ano passado com jogadores bem mais jovens que as outras equipes, e isso pode ter pesado para ter tido esse resultado, porque uma categoria onde um ano faz muita diferença. É óbvio que a gente tem alguns atletas que conseguem sair do sub-17 e performar no profissional diretamente, e tem outros que necessitam de um maior tempo. Então, isso pode ter representado os resultados anteriores. Mas encontrei uma estrutura muito satisfatória. Eu acho que necessita de algumas melhorias, sim. Isso está sendo conversado internamente. A gente tem atuado bastante ali com o Milano, com o Fernando, com todas as pessoas, com o Fortino, para tentar ajustar da melhor forma possível e trazer um pouco daquilo que a gente tem de experiência também para tentar ajudar. Então, o nosso objetivo inicial era tentar trocar muita informação, trocar muita ideia, para que a gente pudesse avançar em alguns quesitos e processos dentro do clube. Agora, ainda no mês de setembro, o Inter começa a disputar 2 novas competições com o time sub-20. A Copa Sul Sub-20, organizada pelas federações de futebol dos 3 estados da região sul do Brasil, envolvendo clubes do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, uma competição interestadual com equipes com boa qualidade, com bom poderio de investimento em categorias de base, um Criciúma muito forte, mantendo um trabalho, conquistou recentemente título de Santa Catarina mais uma vez, o Avaí vem de título de Série B de Campeonato Brasileiro Sub-20, Chapecoense, os times do Paraná, e também, concomitantemente, a Copa FGF profissional, repetindo o que o Inter fez no ano passado para dar rodagem e experiência aos meninos, colocando exclusivamente jogadores sub-20 para jogar essa competição profissional, que este ano terá não muitos clubes, é bem verdade, mas será muito quente, porque terá a dupla de Pelotas, terá a dupla de Passo Fundo, terão alguns times bem fortes nessa Copa FGF esse ano. Bom, um calendário muito rico, né? Quando a gente chega aqui, a gente depara com isso, né? Uma baita de uma oportunidade para esses garotos jogarem já um campeonato nível profissional, é uma baita experiência para eles, e eu acho que isso acaba fortalecendo esse processo final de formação deles. A Copa Sul, para mim, é novidade, eu não a conhecia, então ela acho que está indo para a 2ª edição, e eu acho que é formidável, né, por uma questão de escolher ali os 4 clubes com o melhor índice técnico de cada estado e formatar a competição. Então você tem a oportunidade de jogar com clubes de outros centros, e aí assim elevar o nível técnico competitivo dos seus atletas. Então eu espero definitivamente conseguir, nesses 2 campeonatos que a gente vai vir a disputar, conseguir criar uma base muito forte para o nosso objetivo principal, que é a Copa São Paulo, em janeiro. Em Pelotas, lá o Internacional na Copa FGF jogará as 2 partidas contra os times de Pelotas em Pelotas. O Pelotas na Boca do Lobo e o Brasil no Bento Freitas. Realmente serão testes de fumaceira para os jovens jogadores colorados, porque lá não tem jogo fácil. Para a gente também, para a gente vai ser uma baita de uma oportunidade de passar por esse momento aí de pressão e estar junto com os meninos e poder participar dessa competição, uma grande honra para a gente, né? São clubes muito tradicionais aqui no futebol do Rio Grande do Sul, e para a gente levar o nome do Inter e estar disputando essa competição é motivo de muito orgulho. Então investindo forte, montando equipes fortes, inclusive alguns colegas jornalistas de Pelotas entendem que os 2 clubes da cidade estão construindo, montando equipes melhores agora para a Copinha, como a gente chama aqui, do que fizeram no primeiro semestre no Campeonato Gaúcho, onde os 2 foram rebaixados. E a salvação da lavoura para o futebol de Pelotas esse ano pode ser a conquista desse título, né, para uma das 2 equipes para voltar ao cenário nacional. Então, promessa de jogos bem qualificados e difíceis para o Internacional para essa formação. E na base, a importância desses enfrentamentos cascudos, como se diz na gíria, Mário Jorge. Cara, eu vejo, Hernani, como muito, muito saudável para os atletas eles terem embates em que sejam exigidos ao máximo, né? Eu acho que os jogos que não exigem muito da questão física, técnica e tática do atleta fazem com que ele tenha uma maturação técnica e desportiva tardia, né? Eu acho que começar a ter esses enfrentamentos cada vez mais jovem faz com que eles criem essa casca, vamos colocar entre aspas, para quando chegarem no profissional passar pelos momentos de pressão com maior tranquilidade. A gente tem muitos casos, e aqui o Inter
tem muitos casos de atletas com 17, com 18 anos que saíram de momentos de tensão na base para subir ao profissional, né, e conseguiram performar muito bem, entregando bons resultados. E aí eu não vou citar nomes, porque vocês sabem muito melhor do que eu, mas tem, sei lá, vamos botar Alexandre Pato, foram muito jovem, Tyson, muitos jogadores foram muito jovens para o profissional e conseguiram performar. Essa é a nossa ideia, que a gente consiga criar essa casca com esses jogadores e consiga entregá-los ao profissional cada vez melhores formados. Durante muitos anos, na minha profissão, eu perguntei inúmeras vezes para técnicos de categorias de base o que seria mais importante na formação, ganhar ou formar o atleta. Hoje eu não faço mais essa pergunta porque a resposta sistematicamente era a mesma, formar. Mas agora eu pergunto, qual a importância de formar ganhando? Cara, para mim é fundamental formar vencedores, porque você não tem uma outra forma de formar atletas vencedores que não sejam caras preocupados com isso, né? A vitória ela não vai vir a qualquer custo, não vai vir de qualquer forma, mas a gente precisa efetivamente lutar por ela o tempo todo. Acredito também que as derrotas vão fazer com que todo mundo aprenda nesses momentos, elas vão fazer parte, mas eu não vejo uma outra forma de formar vencedores que não seja nesse caminho, formar vencendo. Qual o tipo de time que Mário Jorge gosta? Um time reativo, um time propositivo? Qual o estilo de jogo que tu preferes? Claro, tendo os jogadores adequados para tática implementada, né? Exatamente. A ideia inicial é ter um jogo onde a gente assume o protagonismo do Internacional, do tamanho do Internacional, então um jogo propositivo, onde a gente vai tentar dominar todos os momentos do jogo e tentar fazer com que o adversário jogue o jogo proposto pela gente. E a ambientação a Porto Alegre, tchê? Cidade que faz frio e calor no mesmo dia, chove pra dedéu, faz um calor impressionante e faz um frio danado. Eu já peguei as 4 estações no mesmo dia quando eu cheguei aqui, né? Acostuma. O pessoal fala que tem as 4 estações no mesmo dia, mas está chovendo bastante agora, já peguei um friozinho, já peguei calor, já deu para pegar uma corzinha na beira do campo também, trabalhando, deu para ficar um pouquinho corado lá, mas tá tudo certo, assim, tá tudo tranquilo, fomos muito bem recebidos em todos os setores do clube, fomos bem recebidos nos locais onde fomos também para almoçar ou para jantar, no hotel onde estávamos também, mas está tudo tranquilo por enquanto com relação à adaptação, daqui a pouquinho vamos estabelecer nossas moradias e a família chegando vai ficar mais fácil ainda. Cara, vida longa, estadia longa em Porto Alegre, sucesso no Internacional e seja bem-vindo ao maior clube do mundo. Se não for o do mundo, é o do nosso mundo, pelo menos. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Acho que a gente vem com esse plano também de ter uma estadia muito longa em Porto Alegre e fazer parte desse grupo aí, desse lado vermelho. Vai ser um motivo de muita honra para a gente e a gente está muito feliz de estar aqui. Aí, Mário Jorge, técnico do Sub-20, encantado, muito feliz pela possibilidade de conversar com o novo comandante colorado, cara que ganhou muitos títulos já na carreira de técnico. Me faltou uma pergunta, Mário Jorge, que eu já estava me despedindo, mas vou ter que fazer, senão eu vou ficar depois me perguntando. Futsal na formação do jogador, tu que é oriundo, profissionalmente falando, do futsal, né? A importância do futsal na formação do jogador de futebol de campo. Para mim, um dos maiores contribuintes na formação dos atletas do futebol de campo é o futsal. Eu, além de ter sido, né, tem o Breno também, que foi atleta de futsal. Eu fui atleta de futsal até meus 26 anos. Né? Eu tentei ser jogador de futebol de campo, mas não joguei no nível onde é o aceitável para se tornar treinador de futebol no Brasil. Né? Tem que ter jogado, tem que ter feito alguma coisa. Procurei uns outros caminhos. Fui para o meio acadêmico, fui buscar minha formação universitária, enfim. Mas falando do futsal, para mim ele é determinante na formação de ótimos atletas com tomada de decisão rápida, atletas técnicos, atletas que entendam a situação de tempo e espaço. Então o futsal para mim é um dos maiores contribuintes na formação do atleta para o futebol. E hoje em dia, né, os treinadores fazem muito, e é praticamente o trabalho consiste-se muito nisso hoje em dia, o trabalho técnico, em gramado reduzido, né, em dimensões reduzidas, que é o futsal, né, a rapidez, a velocidade, a genialidade ali no momento, a decisão do 1 a 1 é fundamental no futsal e essa mentalidade pode ser trazida em exercícios para o campo, né. Exatamente, principalmente nas questões de tática individual, que o futsal acaba te proporcionando, e aí você consegue trazer algumas coisas de tática
de grupo ali, de 3 contra 3, 4 contra 4, acreditam-se que até 6 contra 6 você consegue trazer bastante coisa oriunda do futsal, abordagem, coberturas, enfim, algumas coisas que você tem como fundamento técnico do futsal, você consegue migrar para o futebol de campo. Mas aí é a capacidade de cada treinador de filtrar isso tudo, de se organizar e colocar isso em prática. Mas o Mário Jorge, o Neudimar da Rocha, nosso técnico aqui, super técnico do canal do Inter, Mário Jorge já jogava futsal no tempo de hoje. Eu sou do tempo do futsal da bola pesada, que era um horror, né? Era um outro jogo. Hoje é um jogo já mais próximo, né, do futebol. Eu peguei essa época aí da bola pesada, que podia recuar a bola pro goleiro, o goleiro podia ficar ali protegendo a bola para fazer a pingadinha nas costas, o lateral com a mão. Eu peguei tudo isso também, Hernani. Pô, beleza. Eu não tenho uma cara de jovem, mas eu sou um cara muito precoce com relação ao futsal. Comecei muito cedo, comecei a jogar com... Era outro jogo, né, Mário? Era outro jogo, as quadras, principalmente na minha cidade, as quadras eram muito pequenas, então era um jogo numa velocidade absurda, porque você não tinha espaço para jogar. E era um outro jogo, totalmente diferente, lateral com a mão, igual o futebol de campo, enfim. O goleiro não podia atravessar a bola de um lado para o outro, então a bola tinha que sair jogando no chão. Não podia sair da área. O goleiro não podia sair da área, que era um tiro livre indireto, enfim. Vieram as adaptações ao futsal, né, para poder regulamentar a coisa e tentar torná-lo universal, mas era um outro jogo totalmente diferente, muito gostoso de jogar. Mário Jorge, uma satisfação imensa te receber aqui no programa do Inter, que seja a primeira de muitas das nossas conversas após inúmeras vitórias do nosso Colorado Sub-20. Abraço, Mário, seja bem-vindo. Abraço, obrigado pela oportunidade, estou sempre às ordens.